capítulo número 2, a partir do verso número 1, Êxodo, capítulo número 2, a partir do verso 1. Não adianta você ir lá no Apocalipse, no final da Bíblia, que vai demorar para você achar. Né? Vai no começo da Bíblia. Passa o livro do Gênesis, o segundo livro é o livro do Êxodo. Amém? Já no capítulo de número 2. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder, e desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. E vendo ela o cesto no carriçal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, para que sirva de ama e crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, e pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou, e sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho, e esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Até aqui a leitura, pode tomar pela santa, a glória, o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a palavra que Deus colocou aqui no meu coração essa noite, uma história muito conhecida, uma biografia muito conhecida. E me chama a atenção que a Bíblia Sagrada ela é repleta de biografias, histórias de pessoas pelas quais Deus revela a sua perfeita vontade sobre a nossa vida. Tudo que nós acreditamos hoje como igreja, tudo que nós cremos e temos como base de fé, Deus assim revelou através de histórias, de personagens, de biografias. E a principal biografia da Bíblia Sagrada é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro de toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento, em que o nome Jesus ele não é mencionado, mas ele fala acerca de Jesus, ele converge em Jesus, ele aponta para Jesus. E no Novo Testamento vai falar diretamente sobre a pessoa de Jesus, vai dizer que ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é o próprio Deus encarnado em forma humana. Então Jesus é a principal biografia que a palavra de Deus ela nos revela. Outra biografia muito importante é a biografia do apóstolo Paulo, e essa me chama muita atenção, porque Paulo ele pregou, foi tão importante a sua missão na terra, a forma que Deus usou, ao ponto que ele chegou a dizer: sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Paulo fez uma obra na terra indescritível, incomparável. Aquilo que Paulo fez foi algo extraordinário para a igreja. Mas o que eu quero falar essa noite, brevemente, é sobre a biografia de Moisés. Todos aqui conhecem um pouquinho da história de Moisés e já ouviram falar sobre Moisés. Moisés foi o homem que certa feita quis ver a Deus, e ele vê Deus pelas costas. Moisés, ele falava com Deus no tete a tete, ou seja, no face a face com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus era muito grande, e a projeção que Deus revela sobre a vida de Moisés, ela é extraordinária, uma projeção de milagres, era algo significativo, especial, que Deus ele faz na história de Moisés. E por que essa noite Deus ele quer trazer ao nosso coração a história de Moisés? Porque tem pessoas que chegaram aqui essa noite e no início dessa mensagem vão dizer assim: mas o que Deus fez foi com Moisés, a projeção que Deus tinha foi com Moisés. Será que Deus tem algo comigo? Sim, Deus também tem algo com você, quem acredita nisso. É por isso que essa noite essa palavra vai falar ao teu coração, porque assim como Deus tinha uma projeção na vida de Moisés, Deus também tem uma projeção sobre a sua história, e Deus tem uma promessa sobre a sua existência e sobre o teu percurso na face da terra. Quem acredita nisso essa noite e pode glorificar o nome do Senhor? Aqui de verdade é que nós precisamos compreender esse mistério que Deus
revelar. E por que é um mistério? Porque Deus, ele age diferente do ser humano. O ser humano, quando vai começar um projeto, ele sempre procura qual é o começo daquele projeto. Hoje, com a tecnologia, com a internet, fica tão fácil. Você vai no Google e aí você procura quais os passos para mim executar um determinado projeto. Passo 1, passo 2, passo 3. E você sempre tem um começo e vai seguindo um passo a passo para executar algo, para fazer algo na terra. Mas Deus, ele age da forma inversa ao que o ser humano trabalha. Por quê? Deus não começa por aquilo que nós chamamos de começo, mas Deus, ele estabelece um final. E então Deus vem no começo e Deus diz assim: agora pode dar o ponto de partida e pode começar a percorrer a história, porque o final já está estabelecido e concretizado. Quem está entendendo esse mistério da parte de Deus? Isso aqui é para quem é crente, isso aqui é para quem tem visão espiritual. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer nessa noite para você que não importa se houver barreiras, não importa se houver oposição, não importa se o diabo tentar parar você, não importa se alguém vai dizer para você que você não vai conseguir, que você não vai dar nada. Não tem problema o que as pessoas estão falando, não tem problema o que estão tramando contra a sua vida, porque Deus já estabeleceu o final da história. Deus já estabeleceu o caminho que você vai percorrer, e se Ele prometeu, se Ele estabeleceu, nada vai parar a tua chamada e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quantos acreditam nessa palavra? Então levante a sua mão para o céu e adore a Ele, porque você tem um Deus que nunca vai te desamparar e que nunca vai deixar você perdendo nessa batalha. Ele vai estar com você. É isso que eu vejo quando eu olho para a história de Moisés, porque a projeção de Deus antecede o seu nascimento. É por isso que a palavra de Deus, ela vai nos revelar que Deus, ele tem algo estabelecido ao ser humano muito antes de ele ser formado. Quando ele estava lá no ventre da sua mãe, a palavra de Deus descreve quando o corpo era informe, aí os braços não estavam formados, as pernas não estavam formadas. Deus vai falar com Jeremias, por exemplo, e vai dizer: ainda no ventre da tua mãe eu te chamei, eu te escolhi, eu te estabeleci como profeta. É assim que Deus trabalha. Muito antes de você nascer, Deus já estabelece o que Ele quer com você. E quando eu olho para a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, eu vou encontrar Deus manifestando resquícios da sua promessa, resquícios daquilo que Deus faria muitos anos posteriormente. O que é que Deus vai falar? Deus vai chamar um homem chamado Abraão, e Deus vai dizer: Abraão, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele vai simplesmente obedecer a Deus, e por ele obedecer a Deus, ele é tido na Bíblia como pai na fé da nação de Israel. E você vai perceber o desenrolar do projeto de Deus, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó, seu nome é mudado para Israel, e então vem se formando a partir dos 12 filhos de Israel, as 12 tribos de Israel. Qual era o projeto de Deus? Qual era a promessa de Deus? A promessa de Deus a Abraão: farei de ti uma grande nação, quão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Esse é o projeto de Deus: separar um povo zeloso de boas obras, um povo que seria diferente na face da terra, um povo que faria a diferença e que estabeleceria a sua vontade na terra. Esta é a projeção de Deus. E você vai lembrar da história de José. Foi um dos filhos de Jacó, aquele José desprezado pelos seus irmãos, aquele José muitas vezes humilhado, deixado para trás, invejado, mas que teve uma promessa de Deus, e por causa dessa promessa ele teve que sofrer, ele teve que ser traído pelos seus irmãos, vendido como escravo para a terra do Egito, e então lá no Egito trabalhar, fazendo o serviço de um animal de carga, sofrendo, padecendo, mas permanecendo fiel a Deus, permanecendo na promessa de Deus. Se você lembrar, ou se você ler a história de José, você vai ver a forma que Deus trabalha na história dele, por ele acreditar na promessa, por ele acreditar naquilo que Deus tinha na vida dele. E quando parecia que as coisas estavam melhorando, que José ia ganhando a confiança do seu superior, de repente uma grande calúnia que vai levar José a uma prisão. Mas olha como é quando Deus está na nossa história. Deus estava na história de José, e da prisão Deus o eleva como governador de toda a terra do Egito.
quer fazer, ele faz e não tem ninguém que vai parar. Quando ele quer fazer, ele faz e não tem calúnia que vai derrubar você, porque ele vai honrar você nessa terra. Se você crê na promessa dele, quantos crê na promessa de Deus nessa noite? Deus vai desenrolar o seu projeto e desenvolver em terra estranha, é no meio dos inimigos, é no meio de um povo que não queria o seu bem, é no meio do povo do Egito que Israel vai crescer e vai começar a se multiplicar. Israel está no meio dos inimigos, mas está exaltado em terra estranha. As melhores casas Israel tinha, a melhor comida Israel tinha. Israel estava vivendo com o bem e o melhor que Deus havia lhe dado, e isto é maravilhoso, porque eu vejo e eu observo o prazer de Deus em nos abençoar. Deus tem prazer em te abençoar, Deus tem prazer em prosperar você, Deus quer que você leve de nível, Deus quer que você conquiste aquela casa dos sonhos que você planejou, que você almeja. É isso que Deus quer fazer na sua vida, pode ter certeza. Deus quer prosperar você, Deus quer te dar aquele carro mais bonito, mais tecnológico, mais novo, mais atual. Deus quer fazer isso. Você está orando, você está pedindo, você está projetando. Deus tem o prazer em abençoar você. Glória a Deus, que nós temos um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Quantos concordam comigo aqui essa noite? Só que eu quero falar para você essa noite, através dessa palavra, sobre o perigo da bênção, o perigo das pessoas que recebem a bênção e que elevam de nível. Por quê? Porque a pessoa, ela vinha tanto para a igreja, ela orava tanto e dizia: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero que o Senhor abra as portas, eu quero que o Senhor faça isso. Mas aí quando ela troca de carro, quando ela conquista uma casa melhor, quando ela eleva de nível, sabe o que acontece, pastor? Ela começa a se acomodar, ela começa a ficar tranquila, ela já não ora mais como orava antes, porque antes ela tinha uma necessidade para pedir para Deus, mas agora ela já não tem mais a mesma necessidade. A pessoa começa a se acomodar, começa a perder o temor a Deus, começa a perder o fogo do Espírito, começa a perder a graça de Deus na sua vida, e quando ela menos percebe, Satanás está dando gargalhada dela, porque Satanás, ele não quer se apresentar para você com um chifre bem grande, com uma cara de monstro, não. Satanás, ele quer ficar bem quietinho, ele só quer que você se acomode, ele só quer que você pare de orar, que você pare de buscar, e aí ele vai estar contente com você. Esse é o perigo da bênção, esse é o perigo de Deus muitas vezes elevar pessoas de nível, e tem pessoas que não estão elevando porque não estão preparadas. Então você vai observar o que é que Deus faz quando uma pessoa deixa de orar, quando uma pessoa deixa de buscar a sua presença. Sabe o que Deus faz? Olha, primeiro eu vou dizer para ti o que Deus não faz. Deus não vai obrigar você a estar aqui essa noite, não, Deus não vai fazer isso. Deus também não vai pegar você pelo cangote e obrigar você: dobra o joelho, meu filho, vai orar. Não, Deus não vai obrigar você a orar. Deus também não vai obrigar você a abrir a palavra de Deus e buscar uma direção na sua história pela palavra de Deus. Não, Deus não vai obrigar você a nada. Mas o que é que Deus vai fazer? E eu vou te mostrar pela Bíblia. Isaías capítulo 45, verso de número 7, o próprio Deus dizendo: eu faço a luz e eu faço as trevas. Deus também diz: eu faço o bem e eu crio o mal. Quando Deus diz que Ele cria o mal, nós precisamos entender e compreender que quando Deus criou a terra, Deus viu que tudo era bom, ou seja, Deus criou um mundo santo, perfeito, maravilhoso, em uma perfeita harmonia. Sabe por quê? Deus não é o autor do pecado, Deus não criou o pecado, Deus não é o autor do assassinato, não, Deus não é o autor do roubo. E quando em Gênesis a palavra vai dizer que tudo que Deus fez, Deus viu que era bom, o contrário de bom, se tiver alguém aí, professor de língua portuguesa, me ajude, o contrário de bom é mal, mas é mal com U, e mal com U é mal de pecado, é mal de moralidade, é mal de caráter.
caráter, uma pessoa perversa, que faz coisas ruins e atenta o mal contra outras. Esse mal Deus não cria, esse mal não é feito por Deus. Mas qual que é o mal que Deus cria? Isaías 45:7, Deus diz: eu crio mal, mas é mal com L. O que é mal com L? Mal com L é mal de circunstância. Mal com L é aquele mal que quando você vai na pizzaria e aí você come demais, pizza, pastor, e o crente gosta de comer bastante, né? E aí ele comeu tanto que ele sai da pizzaria dizendo assim: olha, eu estou passando mal. Não é que ele é mau, não é que ele é uma pessoa ruim, ele está passando mal. É uma circunstância mal, é uma circunstância difícil. E sabe o que Deus está dizendo? Eu crio mal. Quando você se esquece de mim, quando você se esquece de você dependente. E aonde que Deus cria o mal? Deus cria o mal naquela área que você é especialista. Ah, eu sou pescador, igual Pedro. Aí Pedro vai para o mar pescar e não pega nenhum peixe, não pega nada. O que é aquilo ali? É o diabo? Não, tem gente que coloca culpa no diabo em tudo. Tudo é o diabo. Tudo que acontece na vida foi o diabo, foi o cão, foi isso, foi aquilo. Não, tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que é Deus que cria circunstâncias adversas na nossa vida. Ah, mas eu sou bacharel. Ah, mas eu sou profissional nessa área. Deus criou mal, você não resolve. E você fica sem entender o porquê. Sabe por que Deus criou esse mal na tua vida? Eu vou explicar para você. É para você lembrar que existe um Deus que está sentado no trono, que está no céu. E se você sabe fazer alguma coisa, é porque Deus te deu. Você não faz porque você é o bom, você não faz porque você é o cara, não. Se você faz algo é porque Deus que te deu potencial. E essa noite Deus está dizendo para alguém aqui: eu criei circunstâncias adversas na sua vida. Por quê? Porque você precisa lembrar que você é dependente da minha presença, que você é dependente da minha graça, que você depende de mim na tua história. Deus está falando com você. Volte a ser dependente. Mas tem gente que está dizendo assim: eu sei, eu faço, eu consigo, eu posso. Quando quem faz tudo na tua vida é Deus. Quem te dá saúde é Deus. Quem levanta o teu ministério é Deus. Quem vai abençoar a tua casa é Deus. Quem vai abençoar a tua família é Deus. Quem vai abençoar teu emprego é Deus. Quem vai abençoar a tua vida financeira é o Senhor, que vai prosperar. Quem acredita nisso essa noite, entende que é dependente dele, então levante a sua mão para o céu e declare: dê o teu glória a Deus, demonstrando a tua dependência ao teu Deus. Israel se esquece de Deus. Israel para de adorar a Deus como adorava anteriormente. E você vai ver algo acontecendo. Deus cria o mal. De povo exaltado, Israel se torna povo humilhado, povo rebaixado. E agora Israel vai ter que trabalhar escravizado no Egito. E diz a história que muitas daquelas pirâmides, dos grandes arranha-céus faraônicos, foram o povo de Israel que, subjugados, ajudaram a levantar algumas daquelas pirâmides, algumas daquelas grandes construções no Egito. Israel está sofrendo, Israel está padecendo dias de angústia, e é nesse tempo que Faraó vai olhar para Israel e vai ver que mesmo Israel, distanciado do seu Deus, se esquecendo do seu próprio Deus, Israel ainda assim era abençoado, porque a misericórdia de Deus ainda repousava sobre Israel. Como pode isso, pregador? Alguém está desviado, alguém está afastado dos caminhos do Senhor, alguém está distanciado, mas a misericórdia de Deus ainda está sobre ele. Sim, eu vou te mostrar na Bíblia. A palavra de Deus vai revelar que havia vitalidade no meio do povo de Israel, ou seja, não havia mulheres estéreis no meio do povo de Israel. Todas elas concebiam filhos e o povo crescia de forma demasiada. É a bênção de Deus sobre essa pessoa que está afastada, é a bênção de Deus sobre esse teu filho que está longe, mas tem uma mãe que está orando, tem um pai que está clamando. A misericórdia de Deus está pronta para dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Quem está entendendo a palavra de Deus essa noite? Deus está falando aqui, aleluia. Deus tinha
tinha misericórdia de Israel. Então você vai ver que Faraó, sendo um homem de guerra, estrategista, um grande administrador, ele vai começar a fazer um cálculo, e ele começa a perceber que se Israel se multiplicava tanto, e a maioria dos que nasciam eram meninos, varões, logo haveria muitos homens de Israel. Então Israel poderia se formar um exército. Israel poderia aguardar o momento que um dos inimigos do Egito viesse contra o Egito, e então se unir a esses inimigos e facilmente destruir toda a terra do Egito, e assim escapar para longe. Então o que é que Faraó vai fazer? Faraó vai sancionar uma lei para que as parteiras hebreias, por nome Sifra e Puá, que faziam serviço de parto no meio do povo de Israel, para que quando nascesse, se visse que fosse um menino varão, então elas deveriam exterminar a criança, levar até o rio Nilo e lá jogar, para que se tornasse alimentos de crocodilos. Mas nós vamos encontrar uma descrição muito linda, capítulo 1, verso 17 de Êxodo, algo extraordinário. Sifra e Puá, elas eram tão tementes a Deus, que elas entenderam uma lição que Jesus ele vai explicar muitos anos depois, muito tempo depois, mas elas entenderam uma coisa: mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Sabe por quê? O homem pode ameaçar você, o homem pode ferir o teu corpo, o homem pode bater em você, só que Deus ele tem o poder sobre a tua eternidade. Então deixa eu falar uma verdade para você: ainda que ameacem você, ainda que queiram parar você, ainda que queiram ferir você, perseguir você, mas mais vale obedecer a Deus, porque sobre ele está toda a autoridade, todo o poder. Quem está entendendo a palavra de Deus esta noite? Aleluia. Então tema Deus acima do homem. A palavra de Deus vai revelar que Faraó descobriu isso, e Faraó ficou furioso, e ele vai enviar soldados egípcios dentro do acampamento dos hebreus para tomar essas crianças à força, de modo que capítulo 2, que nós lemos, verso 1, vai dizer que um homem da casa de Levi casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e ela teve um filho em um tempo em que ninguém queria ter filho. Ela teve um filho em um momento não planejado, indesejado, porque saberia que seu filho seria perseguido. Agora a descrição, ela em primeiro momento, ela parece ser engraçada, mas ela é espiritual. Engraçada por quê? Verso 2: e a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e vendo que era formoso. A palavra de Deus vai descrever, a mãe está olhando para o filho, e vendo que o filho é formoso, que o filho é belo. Meu Deus, toda mãe que olha para o seu filho vai dizer: meu filho é lindo. O filho pode estar lá, né? A mãe vai dizer: meu filho é belo. Eu tinha um barbeiro que cortava meu cabelo, ele falava: você não cortava muito bem, mas daí pergunta para a tua mãe se está bonito, porque a tua mãe com certeza vai dizer que está bonito. Não é assim? Toda mãe vai olhar para o filho e vai dizer que o filho é lindo. Só que a descrição da palavra que está nos trazendo aqui, quando ela olha para o seu filho e vê que ele era formoso, deixa eu falar para você, isso aqui é uma descrição espiritual. Sabe por quê? Ela vê um brilho no rosto do menino, um brilho da promessa de Deus. Ela não vê um filho que seria morto, mas ela vê um filho que iria brilhar na terra, e que Deus tinha algo extraordinário a fazer na terra. Deixa eu falar algo para você: existe um brilho de Deus na sua vida, existe algo que Deus já está manifestando e Ele quer fazer na sua história, e ninguém vai poder ofuscar o seu brilho e parar aquilo que Deus colocou na sua vida. Quem está entendendo, a promessa de Deus já é visível, as pessoas vão começar a contemplar o que Deus tem na sua vida, é grande. A mãe não vai ter que esconder a criança, e quem tem promessa de Deus até fica escondido por um tempo, mas não pode ficar escondido para sempre. Quem sabe em 2022 você esteve escondido, o pastor estava aqui procurando alguém para ajudar ele, e você se escondia pelos cantos: não, pastor, eu não vou te ajudar, eu não posso, eu não tenho tempo. Mas deixa eu falar algo para você: você pode ficar escondido por um tempo, ou ficou até agora, mas está chegando o tempo que você não poderá mais ficar escondido, e
o Espírito de Deus está te encontrando essa noite, dizendo para você: sai do teu esconderijo e se apresenta na minha presença, porque eu quero te usar neste ano, eu quero te usar nesta terra. Quantos esta noite estão dispostos a se apresentar ao seu Deus e dizer: Deus, me usa como instrumento, porque eu estou pronto, eu quero ser usado. 3 vezes uma criança cresce demasiadamente, muito rápido. Então aquela mãe que escondeu seu filho, quem sabe num guarda-roupa, quem sabe numa caixa, quem sabe em algum lugar que ninguém imaginaria que coubesse uma criança, 3 meses não tinha mais como esconder. E então eu vou observar uma mãe que eu imagino que estava orando muito, que estava clamando muito, porque o risco era grande, e era a perda do seu filho. Aquela mãe que orou tanto e que clamou tanto a Deus, que Deus desse livramento. De repente ela percebe que ela não poderia somente orar, porque orar é maravilhoso, tudo está baseado na oração, tudo vem através da oração. Mas chega um momento, e a palavra de Deus vai me revelar isso, que nós precisamos tomar uma atitude na nossa vida, que nós precisamos ter estratégia. O pastor falou aqui: crente tem que ter estratégia, crente tem que ter projeto, crente tem que ser alguém que tenta ajeitar as coisas, que tenta fazer uma coisa. Alguém vai dizer: não vai querer ajuda a Deus. Não, mas você precisa fazer a tua parte e confiar no Senhor. Você precisa orar e tomar uma atitude baseada na sua oração. É isso que Joquebede vai fazer, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, o que ela faz? Ela faz uma vedação naquele cestinho, ela prepara aquele cestinho, coloca o menino dentro e vai se direcionar ao grande rio Nilo. Talvez você já viu uma foto do rio Nilo. O rio Nilo, ele é muito grande. O rio Nilo tem 6.550 quilômetros em toda a sua extensão. 2.500 quilômetros estão dentro da terra do Egito. E todo o rio, você sabe que ele tem uma origem e ele tem um destino. Quando Joquebede, ela vai se direcionar a este rio, ela está debaixo da promessa de Deus, ela está projetando algo que Deus havia impulsionado no seu coração. O que ela está projetando? Ela está entendendo que aquele rio tinha um curso que ele estava tomando e que ela deveria afastar a criança dos seus inimigos. Vou perguntar para você, e você tire suas próprias conclusões. Você acha que Joquebede colocaria o menino no cesto dentro do Nilo para que ele fosse parar nas mãos do inimigo? Será que era essa a estratégia de Joquebede? Será que a estratégia de Joquebede é que esse cestinho fosse parar nas mãos da princesa, filha de Faraó? Você acha que ela planejou isso? Não. Deixa eu explicar para você. Este rio adentrava a terra do Egito, começando pela capital de Mênfis. Por quê? Porque os príncipes e princesas sempre tiveram do bom e do melhor. Melhor carro, melhor carroça, melhor roupa, melhor sapato, melhor alimento, moravam em palácios. Agora imagine o acesso ao rio. Qual era o acesso? O melhor acesso ao rio Nilo, onde a água era mais limpa. Ou você acha, vou perguntar e você tira a sua conclusão, você acha que o rio ia passar no meio da favela para depois chegar até o palácio? Você acha que o rio, pastor, ia passar na localidade em que os escravos tinham acesso para depois chegar no palácio onde os príncipes iriam se banhar? De forma alguma. A princesa tinha o acesso à localidade e à origem das águas, aonde as águas eram mais limpas, aonde as águas eram mais belas, mais puras. É ali que a princesa, ela se banhava. Aonde que ela se banhava? Ela se banhava numa espécie de piscina privativa, porque ela não ia se banhar ao meio dos crocodilos, no meio do perigo, não. Ela tinha um local reservado para ela. Agora preste atenção, a oração de Joquebede, conjecturo eu, imagino eu, era o seguinte: Deus, prepara esse cestinho, leva, e que a correnteza leve para o Oriente, para o delta do Nilo, para fora do Egito, e que lá, Senhor, prepare alguém de bom coração que venha avistar esse cesto, e que venha ter compaixão da criança, e que venha salvar o meu menino, o meu neném. Deus, prepara essa pessoa lá para a banda do Oriente. Agora o que eu vou falar para você aqui não é literal na Bíblia, não está escrito literal na Bíblia,
mas a aplicação e o sentido é o mesmo. Para você entender, Joquebede planeja, Joquebede tem uma estratégia, coloca o cesto no Nilo. O cesto não vai na direção que Joquebede planejou, o cesto não vai de acordo com a estratégia que ela planejou. Como isso, pregador? Sabe o que eu acredito? Vou falar o que eu acredito. Eu estive lá naquelas terras e eu entendo um pouquinho de geografia. Pega a tua Bíblia depois, ao final, tem um mapa ali atrás e dá uma olhadinha na geografia. Sabe o que aconteceu? Aquele cesto, em vez de seguir o rumo natural a favor da correnteza de forma inexplicável, ele não vai na direção que Joquebede planejou. O que você acredita, pregador? Eu acredito, não está na Bíblia literal, eu acredito que o cesto ele começa a subir contra a correnteza, ele começa a subir na direção não planejada por Joquebede. Ele começa, mas pregador, você acredita que o cesto subiu contra a correnteza? Eu acredito. Como? Vou explicar para você, vou tentar pelo menos, porque milagre a gente não explica. Como que um cesto sobe a correnteza? Joquebede implantou um motorzinho no cesto. Pregador, agora você está apelando. Como que o Joquebede implanta um motor no cesto? Ela era mecânica, o que ela fez? Não, sabe que motor é esse? Esse motor que o Joquebede implanta no cesto é a presença do Espírito Santo de Deus, que quando ele tem uma promessa, um projeto na sua vida, não importa se a correnteza é forte, não importa se pela lógica vai para um lado, é contra a lógica, não tem problema se é contra a lógica, se é promessa de Deus, vai chegar onde Deus quer. Se é projeto de Deus, é Deus que está conduzindo. Se é projeto de Deus, Deus é um projeto para o palácio. Deus vai te levar para esse palácio, porque Ele vai cumprir a promessa, Ele vai fazer o que Ele quer. Ele é soberano, Ele é Deus na sua história. Quem acredita nessa palavra, essa noite? Não, o cesto não vai na direção planejada por Joquebede, não vai. A aplicação é a mesma, seja qual for a teoria. O cesto vai parar nas proximidades onde a princesa estava se banhando, e naquele lugar ela avistou o cesto de longe, pediu que uma das donzelas buscasse o cestinho, e quando busca o cestinho, que ela vai olhar para dentro daquele cestinho, a palavra de Deus vai descrever que ela reconheceu, ela viu que era hebreu, pela sua feição, a cor do cabelo, a sobrancelha, a cor dos olhos, a cor da pele, o seu jeito. Ela é hebreu, esse menino é dos hebreus. Então a Bíblia vai descrever que ela teve compaixão do menino, e até esse momento você não vai encontrar algo que está aqui escondido como a arma secreta de Deus. Quem é a arma secreta de Deus? Até esse momento não aparece no cenário, mas imagino eu, vou conjecturar, atrás de um arbusto, escondidinha, estava Miriam, a irmã do menino, observando de longe, cuidando do maninho. O que é que vai acontecer com o cesto? O que é que vai acontecer com ele? Ela estava só observando. Quando ela observa que a princesa tem compaixão do menino, Miriam se apresenta como instrumento de Deus e vai dizer à princesa: queres que eu vá chamar uma ama para que crie e para que amamente essa criança? E a princesa vai dizer: vai e chama. Vou perguntar para você e você vai tirar a conclusão da mensagem. Quem é que você acha que Miriam foi chamar para amamentar a criança? Quem é que você acha que Miriam vai chamar para cuidar dessa criança? Se não for a própria mãe, se não for a própria Joquebede, meu Deus do céu, Deus é fiel na sua história, Deus é fiel na sua vida. Quando tudo parecer perdido, não se preocupe, você tem Deus, você tem Deus acima de toda correnteza, acima de toda circunstância. E eu vou profetizar, levante a sua mão que eu vou profetizar. A boa notícia está chegando, e quando a boa notícia chegar, você vai saltar de alegria, o teu coração, aleluia, vai se alegrar na presença de Deus. Quem acredita? Está chegando a boa notícia, está chegando nesta semana, está chegando nesse mês. Vai vir a boa notícia, Deus vai fazer o milagre na sua história. Aleluia. Eu imagino a alegria daquela mãe. Meu Deus, era só o que a mãe pediu. Quantos concordam comigo? Que não precisava mais nada. Tudo que a mãe queria era ter de volta nos braços do seu filho.
Só que deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente está na prova orando, a gente não imagina, a gente não entende. A gente clama por sobrevivência, diz: meu Deus, o Senhor não me dá uma solução, vou parar por aqui mesmo. Só que Deus tem mais para você. Pregador, você quer me empolgar, você quer surpreender o público, dizer que Deus vai fazer, que Deus vai fazer coisas grandes. Não é eu que estou falando, não é a palavra de Deus. Sabe por quê? A princesa vai entregar a criança nas mãos de Joquebede, e ela vai dizer assim: agora vai, cria essa criança, amamenta essa criança. Oh glória a Deus, a mãe já está saltando da alegria, o coração da mãe está alegre. Era só que ela queria tomar de volta agora dos seus braços o seu filho, que quem sabe ela deu como perdido já, humanamente falando, mas agora ele estaria recebendo. E a princesa vai dizer assim: toma ela, criança, amamenta ela, só que tem uma coisa: eu vou te pagar um salário para você fazer isso. Eu vou remunerar você para você fazer isso. E por que Deus faz isso? Para Deus provar para mim e para você que Ele faz além daquilo que nós precisamos. Que Deus vai fazer na sua história além daquilo que você está pedindo. Quem está entendendo a palavra nesta noite? Deus vai te dar além daquilo que você imaginou, que você esperou. Porque quando Ele faz além, Ele faz mais para provar que Ele é Deus na sua história. Quem está entendendo nessa noite, se coloque de pé adorando a Deus, porque Deus está dizendo: eu vou fazer além do que você imagina. Efésios capítulo de número 3, Deus diz: olha, eu sou poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Deus vai realizar, Deus vai fazer mais. Quando Jesus multiplica os pães, Ele alimenta toda aquela imensa multidão, mas a palavra vai descrever que sobrou 12 cestos cheios, porque Ele vai fazer sobrar, Ele vai fazer além do que você precisa, porque Ele tem uma promessa grande na tua história. Eu quero orar neste momento. Você que tem uma promessa de Deus na sua vida, a correnteza está forte, as barreiras são grandes, as dificuldades fazem com que você olha e diz assim: não tem jeito, não tem lógica. Mas para Deus, é isso que Deus quer fazer, é contra a lógica, é contra a lógica humana, é contra aquilo que o ser humano pensa que é um jeito. Não, Deus vai fazer de outro, e vai fazer para surpreender você e a sua casa. Você que tem a promessa de Deus, essa noite Deus te chama para você ser renovado. Essa noite Deus te chama para Ele tocar sobre a sua vida, dar um chacoalhão em você e dizer assim: 2023 eu vou cumprir a minha palavra, a minha promessa. Deus manda dizer para esta igreja essa noite: eu tenho pressa em realizar, eu tenho pressa em fazer, eu tenho pressa em cumprir a minha palavra. Quem acredita nessa palavra, entendeu? Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Com a permissão do nosso pastor, eu quero orar por você. É por você mesmo. Por você que chegou aqui dizendo: meu Deus, questionando, dizendo: será que o Nilo vai ser o fim da história? Qual é o teu Nilo nessa noite? Qual é o teu Nilo? Mas Deus manda dizer para você: o Nilo não é o fim da história, o Nilo é o começo, o Nilo é só o início do que eu vou fazer. É no Nilo que Deus vai fazer o primeiro milagre na história de Moisés. Vem mais para frente para liberar o corredor, por favor, me ajuda isso nós queremos orar por todos nessa noite. Aleluia, o Nilo é o começo. Feche os teus olhos. Se tiver alguém enfermo, presta atenção, eu vou fazer uma oração para os enfermos aqui. Se tiver alguém enfermo, coloque a mão no seu coração. Somente os enfermos, somente
dos enfermos. Eu quero ver onde você está e eu quero orar para que Jesus cure você essa noite. Eu quero orar nesse momento. Deus tem promessa. Deus tem obras extraordinárias a fazer este ano sobre a tua história, sobre a tua casa. Comece orando nesse momento. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e ore nesse momento. Eu te dou 5 minutos aqui, 4 minutos para você orar. Deus está pedindo uma atitude de fé em pessoas aqui. Tu está orando já há bastante tempo, mas Deus essa noite está te chamando a você tomar uma atitude, a você tomar uma postura, um passo de fé na presença dEle. Aleluia. Pare de se esconder, pare de ficar aí onde você está. Não, Ele tem um chamado, Ele tem uma obra a fazer na sua vida. Vai orando, vai clamando agora. Senhor Jesus, Pai, no teu nome nessa noite, eu ministro, Pai, a cura. Eu ministro, Senhor, a tua promessa. Eu ministro, Pai, que a tua glória, Senhor, venha impactar. Que a tua glória, Senhor, venha ser manifestada em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que tem travado, que tem bloqueado a tua bênção, venha desfazer nessa noite. Pai, venha derramar, Senhor, a tua graça, a tua direção. Venha, Senhor, curar essa noite, em nome de Jesus. Vai adorando a Deus, vai adorando, porque Ele está curando aqui essa noite. Paulo mexe, pouco é sumiu, tu pediste um sinal. Eu falo contigo, meu filho. Tenho te guardado. Te trouxe hoje aqui, evento que nem para te tocar nessa noite. Porque a minha promessa está em pé. Tenho preservado a tua história. Evento e eu falo porque tem alguém de joelhos, tem alguém que está chorando, tem alguém que está clamando por você. Evento que te afasta da rasca. Por isso eu hoje falo contigo. Levaço e eu pegar a nossa rasca. É tempo de decisão. É tempo de essa Pai. É tempo que a raça que te colocou na minha presença. Pai, eu me rasco.
travesseiro. Você vai chegar na sua casa e vai deitar a cabeça no travesseiro. Amém? Agora deixa eu perguntar para vocês, se você dormiu, e se você não acordar mais, aonde você vai estar? Aonde você vai estar? Deixa eu falar uma coisa para você. Como crente, pastor Celso, se o meu corpo tombar aqui agora, eu tenho uma certeza: eu vou estar com Jesus, porque tem uma morada preparada para mim. E eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Então, para o crente, até morrer é bom. Até morrer é lucro para o crente. O crente não precisa ter medo da morte. Porque a morte para ele é uma coisa boa. A morte para ele é algo bom, porque ele vai se encontrar com o Senhor Jesus. Agora, olha bem para mim aqui. Olha bem para mim aqui que Deus está falando com você. Você tem certeza da tua salvação? Não, vou perguntar de novo. Você tem certeza da tua salvação? Com toda a educação, porque eu não vou obrigar você a fazer nada. Eu poderia ir lá buscar você, porque quando Deus fala, a gente vê onde a palavra está indo, onde a palavra está penetrando, onde a palavra está falando. Mas o Espírito de Deus me segura, porque a decisão é toda sua. E você precisa fazer uma aliança com Deus para servir, para você dormir tranquilo e ter a certeza da sua salvação e viver o melhor de Deus na sua vida. Eu vou perguntar: tem alguém aqui essa noite que ainda não está com a certeza da sua salvação, que quer fazer uma aliança com Jesus para servir Ele a partir de hoje, sair daqui transformado? Se tiver alguém, faça um sinal com a sua mão onde você estiver. Temos uma irmã que eu gostaria, com toda a educação, traga ela mais pertinho de mim aqui. Isso. Não, só um pouquinho que não acabou ainda. Tem mais alguém que quer fazer essa aliança com Jesus? Espera aí que você vai ser usado por Deus. Chega aí na pessoa que está do seu lado, com educação, com carinho. Amém? Chega aí, se aproxima dela. Ah, mas ela é crente, não tem problema. Só para me ajudar. Só para me ajudar. Olha para ela e diz assim: você quer aceitar Jesus essa noite? Pergunta assim: quer fazer uma aliança com Jesus? Quer fazer uma reconciliação com Jesus? Isso. Pergunta com educação, com carinho. Se ela precisar de ajuda, diga assim para ela: eu te ajudo, você deve na frente. Isso. Seja instrumento de Deus. Amém? Eu vou orar por ela porque ela já veio, filha. Tem mais alguém? Onde está você? Você é crente. Você é crente. Mas quando eu prego é assim mesmo, até os crentes se convertem. É verdade, é verdade. Eu estava pregando o pastor um tempo atrás, a líder da banda desceu para citar Jesus. Eu falei: você é crente? Ela falou: sim, eu sou crente, só que hoje é meu último dia. Eu ia largar tudo. Eu ia abandonar a casa de Deus, eu ia largar todos os meus cargos, não ia mais ir para a igreja. Então hoje eu quero fazer a reconciliação com Jesus. Tem mais alguém? Ah, por que eu tenho que me manifestar? Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar. Ah, mas eu sou tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, pelo mínimo, para aceitar Jesus, você tem que ser sem vergonha. Aleluia! Sem vergonha você tem que ser. Amém? Como você sem vergonha se eu sou tímido? O Espírito de Deus te dá força aí em você. Destrava essa mão aí, levanta essa mão e diga: eu quero fazer uma aliança com Jesus. Tem mais alguém?